Olá pessoal, eu sou o professor Marcelo Santiago. Hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre a filosofia de Nicolau Maquiavel. Vamos lá? Bem, antes de falar de Nicolau Maquiavel, nós precisamos dizer que nós abordamos aqui no canal sobre dois autores, dois filósofos que eram do período da filosofia antiga. Na filosofia da Idade Média, nós vamos ter aí uma mudança de cenário, né? Nós vamos ver que todas as questões historicamente, sociologicamente e até filosoficamente estão ligadas à questão teocêntrica, onde Deus é o centro de tudo, né? A fé é o centro de tudo, e isso não vai ser diferente com os autores que vão surgir, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, e outros tantos aí que vão surgir dentro da filosofia, que vão ter um olhar, obviamente, voltado para o divino, para o cristão, e eles vão, de certa forma, endossar o tipo de governo que se tem aí na época, né? Veja que na Idade Média nós temos aí os governantes, eles possuem de certa forma um direito divino de governar. Por isso que nós vemos aí nos filmes aí históricos aí retratado imagens aí de papas, bispos coroando aí, dando as suas bênçãos apostólicas aos governantes para que demonstrasse de certa forma que eles tinham esse certo direito divino de governar. A teoria do direito divino de governar, na verdade, ela não surge, né, teorizada na prática na Idade Média, mas a teoria do direito divino de governar, ela não foi formulada na Idade Média, embora que na prática ela já acontecia, mas no período moderno, alguns autores vão falar sobre esse direito divino de governar que vigorou aí no sistema do período medieval. Bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, ele é do período moderno. Maquiavel, ele vai dizer na sua obra principal, O Príncipe, que o ser humano, então, que é o governante, né, o príncipe, então ele precisa se perpetuar no poder. E ele precisa fazer tudo o que for possível para se perpetuar no poder. Por essa razão, na sua obra, o foco do seu estudo, da sua análise, não vai ser uma política ou uma filosofia política ideal, mas sim uma filosofia política real, como deve ser, em sua visão, a política e como acontece na época em que Nicolau Maquiavel ele viveu. Então, Nicolau vai dizer que o poder político, né, tem uma função, e essa função seria o quê? Regular as constantes tensões sociais que existem entre os grupos, que seria aí os poderosos e o povo. Muito parecido aqui com as lutas de classes que existe aí no pensamento de Karl Marx, né? Então, ele vai dizer que existem constantes lutas e tensões entre os poderosos e o povo, né? E o governo, então, precisa, de certa forma, regular essas tensões que existem entre essas duas classes. Por essa razão, se nós temos duas classes bem distintas aí, é ilusão, dentro da ótica de Maquiavel, buscar o que os seus antecessores falariam e chamariam de bem comum. É uma ilusão buscar o bem comum, porque nós não temos uma sociedade comum. Nós temos uma sociedade desiguais, de duas camadas diferentes. Como é que a gente vai buscar o bem comum para essas duas camadas? Não tem como, né? O bem comum, então, aqui seria uma ilusão para Maquiavel. Então, veja, o bem comum é uma ilusão, a rivalidade sempre vai existir entre esses dois grupos. Então, qual é o objetivo da política na visão de Nicolau Maquiavel? Então, nada mais é do que a manutenção do poder do Estado. Veja, o que permanece, o que deve permanecer é o governante por mais tempo possível. Então, para Nicolau Maquiavel, o que necessita se manter é o poder do Estado. Por essa razão, o governante, para se manter nessa posição de governante, ele vai utilizar todos os recursos possíveis. E é justamente isso que Maquiavel vai dizer. Para ele se perpetuar no poder, é necessário que ele utilize todos os recursos necessários e possíveis para que ele se perpetue e continue no poder. Veja que, então, para Maquiavel, não vai caber aí o julgamento moral das ações do príncipe, das ações aí do governante.
porque eles não seguem lá um código moral, mas eles seguem, né, eles pautam suas decisões, os governantes, numa lógica do poder. Né? Veja, quais são as atitudes que eu, como governante, vou tomar para que eu me mantenha, prevaleça no poder. Por essa razão, ele vai cunhar aí a frase muito famosa de Maquiavel, que é: os fins justificam os meios. Se os meus fins, então, são nada mais do que perpetuar no poder e manter a manutenção do poder do Estado, então os meios pouco importa quais serão utilizados, né? Se vai ser usado violência, se vai ser usado perseguição, terror, não interessa, desde que eu consiga aí manter-me no Estado, né? Manter-me no poder e manter-me no governo do Estado. Então veja que, por essa razão, Nicolau Maquiavel aí é utilizado até hoje como uma referência quando nós queremos chamar alguém sem códigos morais, ou sem valores morais, ou sem julgamentos morais. Nós falamos: você está sendo muito maquiavélico, justamente porque para ele o que importa é de fato se perpetuar no poder, e os fins justificam os meios que serão utilizados para alcançar estes fins. Eu espero ter ajudado minimamente na compreensão da filosofia política de Maquiavel, e nós nos vemos numa próxima.